Eu queria agradecer a presença de todos. Nossa casa, com todo amor, recebe vocês. Um dia muito especial de palestras. E eu queria formar a mesa chamando primeiramente a Júlia. Júlia, por favor. Júlia Nezu. Daqui a pouco eu dou um pouquinho da ficha das nossas amigas que vieram nos visitar hoje. A Júlia é presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Ela é também presidente do Centro Cultural de Pesquisa, Eduardo Carvalho Monteiro, nosso amigo Eduardo, né, Júlia? Querido Eduardo. Assim, por favor, pode sentar aqui. Por favor. E queria chamar a Elza Rossi para sentar aqui, inicialmente, Elza, para a gente fazer leitura, prece. Elza Rossi é uma grande espírita, atua bastante no Reino Unido, na Europa, faz parte do Conselho Espírita Internacional. Eu conhecia, por sinal, foi a Elza Rossi que me trouxe aqui no museu, lembra, Elza? Quando o Nestor Mazotti pediu para que eu encontrasse com você, para conhecer o casal, e a gente ia organizar o bicentenário de Allan Kardec em Paris, lembra? Isso foi em 2004, início de 2004, não foi? 2003, né? No ano seguinte teve as homenagens, o 4º Congresso Espírita Internacional, em homenagem ao nosso notável, amado Allan Kardec em Paris. Queria chamar a Jussara. Jussara é de Nova York, é do Conselho Espírita Internacional, tem centro espírita em Manhattan. Os americanos não entendem porque a gente faz tudo de graça, né? Lembra disso? Nós fizemos aquela entrevista contigo lá e eles não entendem porque que os espíritos não cobram nada. Lembra? Então, são 3 pessoas que trabalham muito pelo espiritismo no Brasil e no mundo. A Júlia, já conheço a Júlia há mais de 40 anos, aqui na FESP, né? Depois agora na USE, as lideranças do nosso movimento espírita que estão prestigiando a gente hoje. E a Jussara e a Elza no Reino Unido, na Europa, no mundo. Quando se fala em espiritismo no mundo, a Elza, ela e o Charles também, né? Charles Campbell. Desculpe fazer toda essa apresentação, mas seria injusto eu não falar para os nossos irmãos daqui do Museu Espírita de São Paulo, a presença de vocês. Vamos pedir à nossa irmã, a Jussara, que faça a prece inicial. Saudando então aos encarnados e aos desencarnados, vamos convidar a todos para cerrarem os seus olhos, para que assim possamos buscar dentro de nós mesmos a inspiração, a energia necessária para nos voltarmos ao alto, a nosso Pai Celestial, a nosso irmão Jesus e aos amigos espirituais que nos auxiliam, rogando a esses irmãos que com amor e dedicação nos acompanham nas tarefas que abraçamos, na disseminação das verdades espíritas no mundo. Que possamos sentir todos o abraço fraterno, as boas-vindas do alto, nossos corações enchendo-se de alegria, de jubilo, pela certeza que neste momento compartilhamos o banquete espiritual
que Jesus a todos convida. Rogamos que este lar, esta casa espírita, biblioteca, museu, possa estar sempre com as portas abertas para a visitação das luzes e para receber com generosidade os corações que anseiam pelo esclarecimento e pelo conforto espiritual. Pedimos para a nossa palestrante de hoje que possa ser inspirada pelos irmãos espirituais que a acompanham, para que suas palavras possam nos tocar a todos e para que quando saiamos daqui, possamos levar conosco mais dessas palavras de incentivo, de conforto para continuarmos em nosso dia a dia. Mestre amado Jesus, agradecemos a oportunidade, agradecemos o seu amor e o seu convite, que é renovado em nossos corações todos os dias. Graças a Deus. Então vamos à nossa lição de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. A lição 93, Alegria Cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, João 16, 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, o vosso mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegrias. Através dos séculos, viu-se o Evangelho, um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra, estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino ao sentimento das criaturas terrestres, para que pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvios sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que as rodas das todas as dores são caminhos para júbilos imortais.
Então fica aqui essa lição do Emmanuel, sempre tão oportuna para as nossas reflexões do dia de hoje. Que assim seja. Eu queria falar um pouco sobre a Silvia. Silvia está aqui na casa já há mais de 30 anos, né? E é uma das nossas coordenadoras dos grupos de estudos. E eu pedi para que ela fizesse essa palestra e ela dei total liberdade para que ela escolhesse o tema. É um tema que afeta todos nós, o mundo de provas e expiações. Eu acho que todos nós temos alguma prova para passar, algum problema para ser resolvido. E ela, como uma estudiosa, vai completar aí esses estudos para nós. E eu queria convidar Silvia, por favor, e pedir vocês para assistir lá. Depois a nossa Elza vai fazer a prece final. Depois da prece nós temos passe. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço muito a presença de todos, dos nossos companheiros da casa, agradeço mesmo, dos nossos companheiros que não são da casa, mas são nossos companheiros de espiritismo. Até brinquei com a Júlia, quando eu vi a Júlia aqui, eu quase desisti da palestra. Eu quase fui embora. Eu falei, Júlia Nezu aqui é muita responsabilidade. E eu estou estreando com microfone, com PowerPoint. A gente tem as nossas atividades da casa, mas isso para mim hoje é novo, por isso eu conto com a compreensão de vocês, com a generosidade de vocês também. Nós vamos falar hoje, então, o nosso tema é Terra, que é um mundo de provas e expiações. E vamos iniciar com uma passagem em que João relata as falas de Jesus e que eu vou colocar na tela. João, então, nos diz: que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Quando a gente lê e ouve essa passagem de Jesus, em que Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, primeiramente a gente deve entender o que é a casa do meu Pai. E Jesus se refere ao universo, a tudo, enfim, dizendo que há muitas moradas na casa de seu Pai. Quando Jesus diz assim, a gente pensa numa passagem que tem no texto do Livro dos Espíritos, em que fala da formação dos mundos, e que diz que o mundo, o universo, ele é composto de todos os mundos que vemos e que não vemos, de seres animados, inanimados, de todos os astros e de todos os fluidos que preenchem os espaços. Ou seja, aí a gente já aprende que existem mundos que vemos e que não vemos. O que para nós, enquanto espíritas, acredito que já seja de nosso conhecimento. Mas para muitos não é essa ideia da existência de outros mundos, em especial a questão se esses mundos são ou não habitados. Na questão 52 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E a resposta que nos dão os espíritos, taxativa, é de que sim, que são habitados todos os globos que existem e que, ao contrário do que o homem imagina, o ser da Terra está muito longe de ser o melhor em perfeição, em bondade, em sensibilidade, que está distante disso. Mas nós aqui terrestres, por orgulho e vaidade, dito resposta essa, aliás, dos próprios espíritos,
muitas vezes achamos que a criação foi feita para nós. Seres racionais somos nós, que compomos esse mundo. E aí a gente deve pensar algo muito importante, é que o universo ele é composto de mais de 100 bilhões de galáxias, e essas galáxias têm mais de 100 bilhões de estrelas, o que é algo inimaginável para nós. O que, pensando nisso, nos torna tão pequenos, não que nós não tenhamos valor diante da criação, porque certamente o temos, mas nós nos sentimos pequeninos e conseguimos compreender que em Deus, em toda a sua grandeza, que é o Criador de tudo, Ele não criaria mundos para que não fossem habitados. Ele não criaria locais para que não servissem de nada, talvez só de enfeite. O que nos faz, assim, ter a certeza de habitação que existe em outros mundos. Que isso acontece, é real. Isso nos mostra também que, além da grandeza da criação de Deus, de toda a sua inteligência, que é infinita, mostra também a justiça de Deus. Porque, acreditando num Deus que é Pai e que é bom, nós temos consciência de que, por justiça, Ele não criaria apenas os seres que nós vemos na Terra, que nós sabemos que são seres em evolução, que são espíritos com muito a crescer. Por isso, por esse motivo, é que nós estamos num planeta de provas e expiações. E sabemos também que esses mundos, eles são distintos, eles são diferentes entre uns e outros. Os espíritos nos dizem, através do Livro dos Espíritos, que não há como trazer uma definição precisa, exata, da composição, da formação desses mundos, mas que eles existem, são habitados, são diferentes entre si em condição de evolução, de elevação, e que dessa maneira, sendo diferentes entre si, alguns são mais adiantados, outros mais atrasados. Os mais adiantados são mundos onde a vivência é uma vivência mais espiritual. E os mundos mais atrasados são mundos onde a vivência é mais material, que é o nosso caso. O que é um pouco triste, mas que ao mesmo tempo deve nos dar força e coragem para galgarmos esses mundos mais evoluídos. E que há entre esses mundos, os mundos intermediários, onde o bem e o mal se alternam, onde não é tudo bom nem tudo ruim o tempo todo. E a gente encontra nas apostilas da FEB, assim como no próprio Evangelho, uma definição sobre uma classificação, na realidade, sobre esses mundos, e que eu entendo que seja uma classificação didática, para que a gente possa compreender. E eu vou passar. Então, esses mundos que existem, segundo essa classificação, são os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Eu vou falar um pouco sobre cada um destes mundos, dar uma pincelada nesse tema, dizendo que os mundos dos primitivos são nesses mundos em que ocorre a primeira encarnação da humanidade, que naturalmente são os mais atrasados de todos e que são mundos onde a forma humana ela é muito imperfeita, não há beleza. Os espíritos que lá habitam, eles não têm sensibilidade, não têm noção de justiça, são seres mais rudes, são seres mais brutos e que vivem com o objetivo de buscar a sua própria sobrevivência. A gente poderia imaginar como o homem das cavernas, né? Que seriam os primeiros seres da criação e que se encontram nessa condição ainda, necessitando de evolução. Depois do mundo dos primitivos, vem o mundo de provas e expiações, que são mundos onde a gente sabe que ainda há o domínio do mal. Quando eu li domínio do mal, sabendo que a Terra é um desses mundos, o coração da gente fica até apertado, assim. A gente nem quer acreditar que haja domínio do mal, mas a gente entende que o mal, ele não se expressa só através de atitudes
mais graves, como assassinato, como estupro, como coisas mais graves. Que o mal se manifesta em coisas menores e que ainda faz parte de cada um de nós um pouco, sem qualquer tipo de julgamento, mas nós somos ainda orgulhosos, somos vaidosos, muitas vezes egoístas, e o mal representa aquilo que não é bom, é mal. Entendo dessa forma. E se ainda não temos a perfeição, se ainda não somos totalmente bons, ainda a gente nota no nosso mundo a maldade. São mundos onde é necessária a expiação, onde é necessário o pagamento de dívidas que foram contraídas anteriormente, onde as relações sociais ainda não são justas e onde os espíritos necessitam viver com essas provas, com trabalhos muitas vezes rudes e pesados, para que possam alcançar a evolução em um novo mundo. O mundo que se segue é um mundo de regeneração, para onde nós estamos caminhando, espero todos nós. Que são mundos onde já se encontra uma condição de bem maior, onde há um maior equilíbrio entre o bem e o mal, não há mais o domínio do mal. Os espíritos que aí estão, eles encontram como que um repouso da fadiga vivida no mundo de provas e expiações. Quando a gente fala em repouso, a gente não está falando de descanso, de dormir, de descansar, não é isso. Um repouso eu entendo que é um alento para seguir adiante e viver outras situações, uma vez que nesses mundos não é mais necessária a expiação. Nós não estaremos mais pagando por débitos do passado. Estaríamos ainda vivendo algumas provas. Mas nesses mundos a beleza humana, a forma humana é um pouco mais embelezada, a condição moral e espiritual também é um pouco melhor. E é então um mundo intermediário, ele está por essa classificação, na condição bem intermediária mesmo. Depois a gente vê que tem os mundos ditosos ou felizes, que são mundos em que as relações entre os seres são justas, não há competição, não há guerra. Toda autoridade nesses mundos ela é respeitada porque ela é tida como justa. Até o fato de não haver competição já mostra a evolução dos seres deste mundo. É um mundo onde predomina o bem está acima de qualquer coisa, a forma humana é mais embelezada ainda, e os seres que habitam esses mundos, eles são mais leves, é uma vivência menos material. E por conta disso, a vida nesses mundos ditosos, ela é mais longa, porque não há necessidade dos espíritos que lá habitam sofrerem todas as dificuldades que são decorrentes da vida aqui na Terra, por exemplo, as dificuldades das doenças, as angústias da expiação. A vida é mais longa por conta disso. E além da vida ser mais longa, os espíritos que lá habitam, eles têm uma condição de compreensão melhor da vida no porvir, não têm medo da morte, porque compreendem que a morte é uma transformação feliz. A morte não é uma tragédia, não é uma tristeza, é uma transformação feliz. Aí a última categoria dos mundos celestes ou divinos é para onde eu entendo que deve estar apontada a nossa seta. Que nós devemos ter esse objetivo de chegar nesses mundos ditosos ou felizes, ainda que lentamente, demorando muitas encarnações. São mundos onde o bem reina exclusivamente, os espíritos não têm necessidade de um corpo material, eles vivem apenas com o seu perispírito, que é muito etéreo, e, além disso, além de reinar exclusivamente o bem, esses espíritos puros, eles vivem em total harmonia, e são espíritos puros, são espíritos perfeitos. A gente nota que nas últimas categorias, nas duas últimas especialmente, a vida ela é menos material e mais espiritual. Quanto mais espiritual for a nossa vida, maior liberdade nós teremos enquanto espíritos. O que eu entendo que faz parte até da justiça de Deus. É como uma criança, quando ela é pequena, o pai e a mãe não podem lhe dar muita liberdade.
Conforme ele fica jovem, ele vai ganhando um pouquinho mais de liberdade, mais velho, vai aumentando a liberdade, e assim vai caminhando. E a gente sabe também que nesses mundos que são habitados, às vezes o espírito tem necessidade de viver muitas vezes no mesmo mundo. Por quê? Porque ele tem necessidade de aprender naquele mundo, com as características que aquele mundo tem a oferecer, viver as experiências que ele necessita para burilar o seu espírito com as características daquele mundo. Às vezes são vivências, experiências diferentes, e às vezes é a repetição de experiências que ele já viveu, mas que ele ainda não aprendeu. E conforme ele vai evoluindo, ele vai chegando numa condição de ir para um outro mundo, um mundo melhor, mais feliz. Dessa forma é que caminha a evolução dos mundos. Então, compreendendo que a diversidade dos mundos, que nós estaremos aonde for o ideal para nós, de acordo com a bondade e a justiça de Deus, nós devemos, assim, agir de maneira que a gente possa visitar esses mundos o mais breve possível. E após, a gente vai falar sobre a questão da evolução. Tudo no universo é sujeito à lei do progresso. Tudo evolui. O progresso é constante. Há progresso até mesmo quando se imagina que não existe. Quando a gente fala da destruição, nós pensamos que a destruição não é um significado de progresso, mas ela é. E a gente fala da destruição quando a gente pensa nesses flagelos destruidores, nessas grandes catástrofes que a gente entende como catástrofe, em que ocorrem, em que há abalos para a natureza, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, todas essas situações que a gente verifica, até aí a gente verifica que há progresso. Numa questão do Livro dos Espíritos, em que se pergunta aos espíritos por que Deus permitiu que ocorresse esses flagelos destruidores. Por que motivo Deus permite isso, né? Se Deus é tão bom. E a resposta é que Deus permite para acelerar a nossa evolução. Essas destruições, quando elas ocorrem, elas têm o objetivo de acelerar a nossa evolução. Porque aquilo que ocorreria em anos, se dependesse apenas da nossa iniciativa, aquilo que ocorreria em séculos, pode ocorrer em poucos anos, através das transformações que a gente verifica, né? Isso nós todos assistimos. Quando acontecem esses problemas do tsunami aqui no Haiti, essas situações que a gente verifica, há uma movimentação humana muito importante. A própria localização, a própria cidade se transforma, cresce, cria uma condição melhor. Então, na realidade, isso é generosidade de Deus. E é importante nós pensarmos nisso, porque normalmente a nossa visão dessas situações ela é muito sofrida. Nós nos assustamos muito quando vemos essa situação, e é natural até que a gente se assuste, porque afinal são nossos irmãos, muitos indo embora, dependendo do tamanho da catástrofe. E a gente deve fazer prevalecer dentro de nós o nosso sentimento de amor ao próximo e de piedade, mas compreendendo que aquilo representa um progresso, que essas situações que são tidas como desastres coletivos, elas representam um progresso. Além disso, tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos, e que fala, mas Deus não poderia achar uma outra forma de fazer o homem evoluir, o ser evoluir, que não fosse através desses flagelos destruidores? E a resposta dos Espíritos é que Deus nos dá todos os dias, com outras palavras, naturalmente a resposta, mas Deus que nos dá todos os dias a possibilidade de nós evoluirmos por conta própria, através do nosso livre-arbítrio, das possibilidades que temos, do conhecimento que temos, e seguirmos adiante. Mas nós não sabemos aproveitar essas oportunidades. Os Espíritos nos esclarecem ainda que essas situações ocorrem e que elas demonstram também
a mudança na própria geologia dos ambientes. Quer dizer, não é apenas uma mudança muito importante para os espíritos, mas também na Terra, no planeta, isso também é importante. E nós estando aqui no planeta Terra, que, como dissemos, é um planeta de provas e expiações, nós verificamos situações de muita miséria, de muita dor. E sabemos que isso ocorre pela necessidade que existe de se viver ainda essas situações, e ainda porque o planeta Terra, nos fala o Evangelho, que ele deve ser encarado como um subúrbio, como uma prisão, um hospital, como um lugar doente, ou até como tudo isso junto, porque aqui estamos nessa condição de recuperação. E da mesma maneira como no planeta Terra nem todos estão ou nas prisões ou nos hospitais, nem todos os espíritos que habitam o universo estão na Terra. Isso é mais uma comprovação de que os mundos são habitados de formas diferentes. E na Gênese nós verificamos uma informação de que o planeta, para sua transformação, ele não terá que sofrer um cataclismo que vai destruir tudo, que vai simplesmente acabar com a Terra, porque essa é uma preocupação de muitos, né? Mas como vai ser essa transição para o planeta de regeneração? Como vai ocorrer? Vai destruir tudo? Tem uma informação na Gênese de que não vai ocorrer um cataclismo. E que, na realidade, o que vai acontecer é que os espíritos que forem mais rebeldes e que tiverem mais dificuldade de acompanhar a evolução do planeta Terra, eles terão, eventualmente, que ser expurgados. Ao mesmo tempo, aqui reencarnarão espíritos do bem e que todos juntos poderão compor esse planeta Terra já numa condição melhor de regeneração. Quando a gente pensa em expiação e prova, a gente pode eventualmente ficar com alguma dúvida, ou não, que todos já estudamos, né? Não tenho pretensão de trazer nada novo para vocês, mas é a questão da expiação e da prova. Que a expiação, ela sempre serve de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Isso, para nós compreendermos, eu busquei, primeiramente, o significado das duas palavras no dicionário. E o dicionário traz alguns significados para o termo expiação, cumprimento de pena, outros mais, mas tem um que eu achei muito bom, que é sofrimento compensatório de culpa. Eu, particularmente, gostei dessa definição de expiação, porque eu entendo que a expiação, ela é, sim, uma necessidade que nós temos, mas ela não é um castigo de Deus. Deus não nos castiga, nós já aprendemos muito isso, e, portanto, aquilo que nós cometemos de errado, as situações que nós vivemos que não foram adequadas, os erros que nós cometemos, eles ficam registrados em nós, no nosso espírito. E nós sentimos, sim, a necessidade, através da nossa consciência desenvolvida, de reparar essas situações. As expiações são vividas, então, para acertar aqueles débitos que a gente tem no passado. A definição de prova é uma definição, pelo dicionário, de como sendo um ensaio, uma experiência. A própria definição já é mais leve. E a gente sabe que tanto a expiação quanto a prova, elas mostram para nós a nossa inferioridade. Tanto uma coisa ou outra mostra inferioridade, porque aquilo que é perfeito não precisa nem ser provado e nem precisa passar por expiação. Eu vi no livro, na questão 246 do Consolador, de Emmanuel, a definição de Emmanuel, ele usou o termo provação, de provação e expiação. Segundo Emmanuel, provação significa a luta, palavras de Emmanuel, através da qual o discípulo rebelde e preguiçoso encontra o caminho para o trabalho e a sua edificação espiritual. Isso é provação. E a definição que ele traz de expiação,
que é uma pena que deve ser paga por um malfeitor que cometeu um crime. Eu entendo que esse crime, a referência que se faz, é tudo que é contrário à lei de Deus, né? Porque se nós pensarmos assim, que muitos de nós estão aqui em prova e também em expiação, nós poderíamos achar, mas eu não devo ter sido criminoso na última encarnação. Acho que não fui, né? Hoje eu cuido bem da minha família, eu trabalho, eu não sou desonesto. Primeiramente que a gente não sabe como é que foi há 300, 500, a 1000 anos atrás, né? E a gente sabe também que pela bondade e justiça de Deus, Ele nos dá a possibilidade de nós pagarmos, especialmente quando nós temos condição. E por conta disso, as provas maiores, muitas vezes, elas são endereçadas aos espíritos que têm mais condição, mais força e coragem de suportar essas provas. E a gente vendo assim, então, essa situação de expiação e prova, vivendo nesse mundo de expiação e prova, vivendo na Terra, eu verifiquei também num vídeo em que o Haroldo Dutra Dias nos fala que expiação é quando Deus nos troca de lugar. Ou seja, se antes você foi o malfeitor, agora você vai receber as ações daquilo que você fez de negativo, que é a lei de ação e reação que nós conhecemos também. E o Haroldo, em toda a sua grandeza e conhecimento, ele esclarece ainda que Deus não faz as coisas tão perfeitamente, não tão matemáticas como a gente imagina. Ou seja, aquele espírito que numa encarnação assassinou um irmão, ele não vai necessariamente ter que ser assassinado na outra encarnação. Não é essa matemática, porque isso até nos parece que seria contrário à bondade de Deus. E Deus é muito misericordioso com cada um de nós. Mas que as provas, a forma como nós pagamos as nossas contas, como acertamos as nossas expiações, elas podem ocorrer das formas mais variadas. Um exemplo, por exemplo, um pai que numa encarnação não foi zeloso com seus filhos, que abandonou seus filhos, que largou os filhos, não necessariamente na outra encarnação ele vai ter necessidade de ser abandonado por seus filhos. Essa é uma possibilidade, pode ser que isso aconteça. Mas pode ser que não aconteça isso, mas aconteça de outra maneira. Ao invés disso, aquele pai que abandonou seus filhos, ele vai numa encarnação seguinte se dedicar, por exemplo, a crianças de rua, ele vai abrir uma creche onde ele vai auxiliar voluntariamente. São infinitas as possibilidades de nós pagarmos os nossos débitos, de acertarmos as nossas contas com a lei divina, que é a lei maior e mais justa. E quando nós pensamos na questão desse pagamento ser feito tão perfeitamente, existe um questionamento no Evangelho que eu acho muito importante, que chama muito a atenção de nós, que é o seguinte: se o mal deve ser sempre pago com o próprio mal. Ou seja, se a gente acredita que, sofrendo o mal, nós teremos que contar com o mal para que as contas fechem, para que as contas estejam certas, aí a gente fica com um pouco de nó na cabeça, né? E por conta disso, ou em função dessa passagem, eu verifiquei no capítulo 14 do livro Boa Nova, que Tiago, numa conversa com Jesus, faz justamente esse questionamento: se o mal deverá ser pago com o mal. E Jesus brilhantemente responde para nós, de uma forma muito tocante, que ele coloca o amor acima da justiça do mundo. E fala uma frase já muito conhecida de todos, que o amor cobre a multidão de pecados. E a gente sabe que, através do amor, nós conseguimos nos enxergar como irmãos que somos mesmo. Ou seja, aquele que é o verdugo e a vítima são irmãos. Eles devem caminhar juntos, eles devem perdoar um ao outro. E que através do exercício do amor ao próximo, através do exercício do perdão, a gente consegue chegar numa condição em que não haverá mais o mal.
não se assistirá ao mal. Claro que não é necessário o mal, a gente sabe disso, porque senão na programação, na engenharia das reencarnações, alguém já seria programado para nascer fazendo mal? Isso seria muito incorreto, né? Então, a gente sabe que não existe essa programação, que as programações que são feitas para nós reencarnarmos, elas são sempre baseadas na expectativa de algo melhor, na expectativa do bem, do fortalecimento pessoal, da correção das nossas falhas. Na questão 740 do Livro dos Espíritos, a gente vê: não serão os flagelos igualmente provas morais para os homens, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. E flagelos, quando a gente fala flagelos, a gente não se refere só a esses acontecimentos naturais, mas flagelos são tormentos, tortura, algo nesse sentido. Então, os flagelos que ocorrem, eles dão ao homem a possibilidade de desenvolver sentimentos mais nobres. Às vezes é difícil para nós imaginarmos que a gente tem que passar ainda por tanta dor para que a gente alcance isso. Mas a gente, vivendo, a gente consegue desenvolver esse sentimento de amor ao próximo, de abnegação, essa bondade desinteressada, que tem objetivo exclusivo de que o nosso próximo seja atingido de uma forma positiva, que ele seja envolvido sempre com coisas boas, deixando para trás tudo que é negativo. E esses flagelos que a gente assiste, tanto ainda aqui na Terra, eles ocorrem aos nossos olhos no dia a dia e são dos mais variados. Eu relacionei alguns problemas que a gente verifica na Terra. Não é objetivo de oprimir ninguém, mas a gente está apenas aqui, todos nós, em estudo, né? E a gente vê que as guerras são a forma mais atrasada que a gente verifica de que o homem pode se servir para atingir objetivos que não são corretos. As guerras representam o domínio do instinto animal sobre o instinto espiritual, o domínio da matéria sobre o espírito, porque elas são movidas muitas vezes por interesses materiais, interesses de um pedaço de terra, são movidas muitas vezes pela intolerância, trazendo situações muito dolorosas. É uma condição que a gente chega a considerar hedionda e que os espíritos que estão envolvidos nessas situações, eles são observados por Deus de uma forma especial. Porque há uma questão também no Livro dos Espíritos, eu não menciono todas as questões porque eu confesso que eu não consigo lembrar assim, mas há uma questão em que diz que se Deus considera, como Deus enxerga aqueles que assassinam durante a guerra. E a resposta dos espíritos é que Deus considera a intenção. E a gente sabe que a intenção está sempre acima de qualquer coisa, mas que ele vai observar também se aquele espírito que envolvido na guerra cometeu um assassinato, se ele foi coagido, se ele agiu por conta da força, ou se ele agiu maldosamente, se ele agiu com crueldade. Isso tudo é observado por Deus, como nós sabemos que a ignorância das pessoas nas suas atitudes também são consideradas por Deus. Então, as guerras, a gente torce muito para que elas acabem, para que não haja necessidade do homem ter esse sentimento de competição e querer usar algo que a gente bem sabe muitas vezes não vai levar a nenhum caminho de felicidade. As calamidades ou flagelos destruidores. E aí sim, se referindo a todos esses fenômenos da natureza que ocorrem, e que eles representam, como eu disse há pouco,
a questão a própria lei da destruição, ela representa uma necessidade, a necessidade do progresso. Essas calamidades, elas promovem muitas vezes a introspecção do ser, voltando o seu olhar para aquilo que ele deve fazer, para de que maneira ele deve continuar conduzindo a sua vida. Aqueles que não estão envolvidos nas calamidades, eles muitas vezes encaminham seu olhar generoso ou ajuda mesmo material ou física ao movimento todo de bondade que muitas vezes são fruto dessa questão das calamidades e dos flagelos destruidores. Depois falamos da violência, delinquência, assassínio, que são coisas que também assistimos no nosso mundo e que são fruto, principalmente, a gente sabe da condição espiritual daquele que comete, mas que também devem ser melhorados através da boa educação na família, através do desenvolvimento da religiosidade, que são necessários para que as pessoas que estão ligadas ao crime, ao tráfico de drogas, à violência, elas consigam se sentir fortalecidas, que os sentimentos que as fazem seguir por esse caminho, que é um sentimento muitas vezes de injustiça social, que é um sentimento de fraqueza, de insegurança, e que às vezes desejar o que não possuem, não só isso justifica a condição espiritual de cada um naturalmente, mas esses sentimentos, eles devem ser combatidos através do amor, mais uma vez, através desse amor que vai educar e vai burilar o espírito. Uso de drogas lícitas e ilícitas. Aí a gente se refere ao álcool, ao cigarro, que são as drogas lícitas, e as ilícitas, todas as outras, a maconha, a cocaína, o crack, que sabemos que trazem consequências gravíssimas para a evolução do ser. E o alcoolismo é uma doença muito grave e é uma doença que acomete muitos jovens que começam, às vezes, usando álcool apenas por um convívio social, a necessidade de se colocar entre os outros, e às vezes caminham por caminhos graves. O alcoolismo, ele é responsável por mais mortes do que a AIDS, a tuberculose e a violência juntos. O alcoolismo, segundo a pesquisa que eu fiz, ele é a terceira causa de morte no mundo. Então, a gente sabe que é algo bastante grave, que é sério, que as pessoas que se envolvem com o alcoolismo ou ainda com as outras drogas, elas estão muitas vezes buscando, através do uso da droga, aquilo que elas entendem que não entendem dentro de si. Alívio de angústia, alívio da insegurança, sensação de prazer que a droga traz no momento do uso, mas que já tira tão rápido passa o seu efeito, e que as pessoas se deixam levar por esses caminhos sem perceber ou sem ter a força para reconhecer que esses caminhos eles escravizam a mente e o corpo, trazendo consequências bastante graves, trazendo o que nós sabemos, casos do suicídio indireto, muitas vezes por desconhecimento de que o dia a dia daquilo vai levar, ou pelo menos desconhecimento não digo, mas da falta da consciência plena de que aquilo vai levar ao suicídio indireto, em alguns casos trazendo até mesmo o suicídio. A questão das drogas, lícitas ou não, é uma questão que deve ser abordada nas famílias, é uma questão das escolas, da comunidade. Joana de Ângeles nos diz no livro, acho que Após a Tempestade, que há também uma falha dos nossos antepassados de não terem conseguido ainda reconhecer a essência do ser, para que pudessem combater tudo aquilo que geraria, como já vem gerando, essas situações provocadas pelo uso das drogas. Doenças físicas incuráveis. E são tantas as doenças e que causam tanta dor e sofrimento, doenças que causam dor física, que causam mal-estar, e que aqueles que vivem essa situação,
tem uma grande prova pela frente, é uma grande luta. A medicina vem se desenvolvendo, buscando, através da inteligência do homem, que também está se desenvolvendo, através da pesquisa, a cura das doenças. Muitas ainda não foram curadas, a cura ainda não foi encontrada, outras doenças, a cura já foi encontrada, mas aqueles espíritos que vivem as voltas com doenças, eles, através disso, devem desenvolver em si a humildade de aceitar aquele desígnio de Deus, aquela doença que veio para ele, deve desenvolver também a tolerância, a resignação. E a gente recorda que as doenças, muitas vezes, em especial quando elas já vêm de nascença, elas são marcas que nós temos no nosso perispírito por conta de abusos que cometemos em outras vidas, por conta de erros que cometemos em outras encarnações. O nosso perispírito já vem marcado pelas doenças e mais a somatória dos nossos comportamentos, às vezes incorretos. O Platão tem uma frase, Platão viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, em que ele diz que quando os médicos não encontram a cura das doenças, é porque eles não enxergam a alma, eles não estão cuidando da alma. E o todo não estando bom, ou seja, a alma não estando boa, a parte não pode estar também. E a gente sabe disso, né? Que a medicina deve evoluir e que deve ser considerada, sim, a condição do espírito, para que assim as doenças possam ser estudadas de uma forma mais complexa, encontrando o caminho para a solução de alguns problemas, ao menos. Doenças emocionais, que são as doenças emocionais, a síndrome do pânico, as fobias, a depressão, que é a mais comum, ou é a que acomete mais pessoas e que a gente vê tanto, é tão comum nós vermos no nosso dia as pessoas com depressão. Nós sabemos que o espírito que sofre algumas dessas doenças, ele sofre muito. Muitas vezes são reminiscências do passado, vivências que já ficaram para trás e trouxeram as marcas, em especial se tratando das fobias, da síndrome do pânico. E a depressão, ela deve trazer àquele que a vive a certeza de que devemos ser resignados diante das dificuldades que surgem. Muitas vezes, aquele que sofre da depressão, ele não aceita as situações que a vida traz. Ele não consegue enxergar um motivo de seguir adiante, um motivo de viver a sua vida no dia a dia. E às vezes se revolta, e nessa revolta, muitas vezes entra em depressão. Devemos trabalhar isso. A medicina ainda não encontrou uma medicação que cure a depressão. Acredito eu que, mais uma vez, porque a alma está separada. Mas a medicina tem medicações que aliviam, que trazem alívio para os sintomas da depressão, que deixam muitas vezes aquele deprimido um pouco mais leve, mas ainda assim as consequências são graves, porque a depressão é uma grande causa de afastamento hoje do trabalho, de aposentadorias precoces, porque as pessoas de fato não têm condições. A depressão realmente oprime aquele que sofre. E nessa condição das doenças emocionais, acho que isso serve até para todas as outras situações, os outros problemas. A gente sabe que tem ainda o fator das obsessões. E que as obsessões, muitas vezes, potencializam aquele problema, seja ele qual for, e que o espírito está vivendo, seja doença, seja droga, até nas guerras, a gente sabe que isso acontece, essa influenciação espiritual negativa. E a gente tem aprendido a enxergar o obsessor de uma forma diferente. Porque o obsessor é um irmão nosso e que se aproxima de nós, ou porque nós temos contas a pagar, ou melhor, cometemos erros e às vezes esse obsessor não conseguiu perdoar, não conseguiu relevar, ele carrega um sentimento de ódio, desejo de vingança, ou porque ele tem uma semelhança conosco de pensamento, de ideal, de desejos, e aí, nesse caso, eles se aproximam de nós, causando situações muito complicadas,
Para quem não tem conhecimento, eu acho que quem não tem acesso ao espiritismo muitas vezes nem sabe como lidar com isso, chegando às vezes até situações extremas, casos de possessão, de subjugação, situações realmente bastante extremas. E aí cabe uma boa prece, é todo um preparo que tem que ser feito, mas isso daria tema para uma reunião só, né? Os outros problemas que a gente verifica na Terra são vários. As paixões desenfreadas. Kardec, os Espíritos nos dizem, através do Livro dos Espíritos, que a paixão em si ela não é um mal. A paixão nos move e ela pode nos mover no sentido do bem. O que é errado é quando a paixão te domina. Quando a paixão domina o espírito, é sinal de que ele ainda está fraco. Então, a vitória é quando o espírito consegue dominar a paixão que pretende dominá-lo. Quando a gente fala paixão, não é só paixão homem e mulher. Quando a gente pensa em paixão, a primeira coisa que a gente pensa é essa relação homem e mulher. Mas não, paixão pode ser qualquer coisa que nos mova. Paixão pela doutrina espírita, paixão pela família, paixão pelo trabalho, paixão. Paixão não é uma coisa negativa, dito no Livro dos Espíritos. O problema é quando ela é desenfreada, ela é desmedida e aí ela não é positiva. Temos outras situações de filhos ingratos, de separações, divórcios por intolerância. Temos situações diversas quando acontece a fome, a escravidão, a miséria. Muitas são as situações que nós assistimos no nosso mundo, mas que nós pretendemos e queremos um dia modificar, né? Para que a gente consiga chegar numa condição melhor, numa condição de mais elevação. E aí, para a gente começar a falar de uma forma mais leve, para sair todo mundo mais alegre daqui, né? Senão vai sair todo mundo meio cabisbaixo hoje. E a gente deve ter otimismo sempre, a gente deve ter confiança, fé e esperança sempre. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. O nosso progresso está nessa lei, que é uma lei de justiça, amor e caridade. Justiça significa compreender o que é o direito do outro e dar ao outro o que é seu por direito, sem que a gente queira o que não nos pertence. Ser justo significa entender que tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que as suas lições, elas devem ser aplicadas e elas fazem parte de uma lei maior, que é uma lei de Deus. Amor, segundo Jesus, o primeiro mandamento que define toda a lição de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse amor, que é um amor desinteressado, que Paulo nos fala sobre ele também, que é um amor sem interesse, é o amor pelo amor. É esse amor que a gente deve exercitar e buscar para que a gente consiga viver num planeta melhor, num planeta de regeneração. E pensando na caridade, eu acho que a caridade ela caminha junto com o amor e a justiça. Quando há o amor dentro de nós, um amor sincero, desinteressado, a caridade ela é consequência disso. Porque nós temos a bondade de enxergar, através desse amor, as necessidades do nosso próximo, aquilo que o nosso próximo precisa e que a gente pode e deve fazer por ele. Caridade, então, segundo Jesus. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência para com todos é a bondade indistinta, é a bondade sem julgamento, e o que é muito difícil para nós, porque nós julgamos sempre, né? E quando nós julgamos, muitas vezes a gente deixa de ser generoso. É a bondade sem julgamento, e aí automaticamente remete à indulgência, que é olhar as imperfeições alheias com bondade e também com amor, enxergando naquele próximo que as imperfeições dele fazem parte da construção espiritual dele. O espírito dele é daquela forma. E a gente não sabe o que esse espírito viveu, pelo que ele passou. Se justifica ou não, não cabe a nós julgarmos. Julgamento só vem de Deus. E Deus, julgando, ainda é misericordioso, tem um olhar de bondade. Quem somos nós para não sermos indulgentes?
Na medida em que a gente consegue praticar a indulgência, as nossas relações pessoais com aqueles que nos cercam, família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, elas se transformam. Porque nós não nos sentimos abalados com qualquer coisa, não acumulamos ressentimento, mágoa, nós conseguimos entender que aquela pessoa agiu daquela maneira porque era de acordo com o que ela pensava e sentia. E a gente consegue, a partir daí, ter também uma atitude de generosidade. Perdão das ofensas, como é difícil isso, né? E Jesus falou quantas vezes a gente tinha que perdoar. Infinitamente, ele nos disse. Perdoar sempre, para carregar o coração leve, para que o nosso coração, na jornada da vida, não seja um coração amargo, onde a tristeza, a decepção por aquilo que nos fizeram, seja lá o que for, vai fazer com que nós soframos. Quem sofre primeiro sem perdoar somos nós mesmos. O primeiro sofredor somos nós. Quando nós conseguimos nos libertar daquela mágoa, daquela desilusão, da decepção, nós seguimos adiante de uma forma melhor. E é sempre importante a gente recordar a necessidade do perdão. A gente sempre comenta nas nossas reuniões que a gente não pode carregar inimizades. Eu acho que deveria ser um objetivo de cada um de nós espíritas em nossas encarnações, sem nenhuma inimizade. Se aquilo que te fez foi grave, trabalhe o perdão. O esquecimento da ofensa, releva. Se aquilo não foi tão grave, melhor ainda para você deixar para lá. Seja humilde, releva, deixa de lado, esquece aquilo. Nós não podemos carregar inimizades, e a gente sabe que as inimizades trazem vibrações negativas para nós mesmos, para quem nós endereçamos. Muitas vezes somos atingidos por vibrações negativas, por não nos encontrarmos numa condição de força suficiente, proteção suficiente por falha nossa mesma, que garanta com que nós não seremos atingidos por vibrações negativas. Evitemos todo tipo de inimizade, ainda que para isso, ou principalmente se quando para isso nós precisarmos guardar o nosso orgulho no bolso, que aliás deve ser guardado mesmo, né? Existe uma questão que diz que o que é o bem, o que faz bem para os espíritos superiores, o que traz a felicidade para os espíritos superiores? E a resposta é que o bem que eles fazem. A gente pode imaginar isso pelas nossas pequenas atitudes, às vezes, de generosidade, quando a gente ajuda alguém, como isso nos faz bem. Emmanuel, quando diz que o bem que você fizer em algum lugar será seu advogado em toda parte, eu entendo que ele está nos incitando a fazer o bem pelo bem, um bem desinteressado, mas entendo que também ele nos mostra, através disso, que fazendo o bem, nós criamos uma aura positiva e, naturalmente, atrairemos para nós coisas boas, coisas positivas, proteção de espíritos superiores, e formando assim um círculo vicioso que fará com que a gente faz o bem, a gente ganhe o bem. Ninguém deve fazer o bem para ganhar o bem, mas isso é uma consequência natural, que fazendo o bem, nós teremos o bem em toda parte. E pensando no bem, a gente deve fazer o bem, inclusive para os nossos inimigos, desde que isso seja possível. Mas quando nós não conseguirmos fazer o bem para o nosso inimigo, porque às vezes nós não temos condições, estrutura para isso, ou porque o inimigo também não permitiu, o livre-arbítrio é um direito dele, façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance, todo o bem que estivermos ao nosso alcance. Porque todo o bem que nós fizermos, ele será revertido em favor do nosso próximo, em favor de nós mesmos, da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. A gente sabe que tudo que a gente faz de bom ou de ruim fica guardado dentro de nós e que nós carregamos pelas encarnações e encarnações. E nós carregamos também as nossas conquistas espirituais, a nossa conquista intelectual, a nossa inteligência, nós carregaremos também para outros mundos.
Não apenas isso serve para nossas situações de reencarnar ou de desencarnar, serve também para a mudança de mundos, pensando que a Terra, como a gente sabe, como foi falado, vai ocorrer essa transformação, e que essa transformação, ela depende da nossa própria transformação. O Divaldo fala que constantemente, acho que perguntam para ele, né, por conta até daquele livro de 2012, da transição planetária, quando vai acontecer, qual é a data, né? Não tem como se estabelecer uma data, porque isso depende de nós, depende de cada um de nós. O livre-arbítrio faz com que nós possamos, através das nossas atitudes de auto-amor, de amor ao próximo, promover essa mudança e, quiçá, compormos esse planeta de regeneração, que é um planeta, como foi falado lá no começo, que é um planeta melhor, que é onde a gente deve estar. Espero que estejamos juntos, espero, né, que possamos todos nós, né? O planeta Terra é uma escola, então. Então, não é exatamente um planeta de provas e expiações, embora também seja, mas aqui é uma escola onde nós estamos em aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. E são tantas as possibilidades que esse lindo planeta azul nos oferece de aprendizado, que nós devemos apenas ter um olhar, atenção para essas oportunidades quando elas surgem. Algo que a gente deve desenvolver muito e que é bastante difícil, que é a humildade, que Jesus nos exemplificou tão perfeitamente, e a gente se recorda do lava-pés, quando os seus apóstolos discutiam quem seria o maior entre eles, e que Jesus lavou os pés dos seus apóstolos, né? A gente até se emociona. Lavou os pés do seu apóstolo, dando um exemplo lindo de humildade. Lindo. O maior entre nós será aquele que se fizer menor. Isso é tão natural, né? Quando a pessoa é humilde, ela é humilde. Mas a gente que ainda não é, a gente deve buscar desenvolver esse sentimento da humildade, substituir o orgulho pela humildade. O planeta Terra, essa escola nos dá a possibilidade de nós aprendermos e praticarmos o trabalho que é tão necessário para nós ainda. O trabalho de qualquer forma, o trabalho mais humilde, o trabalho mais glamuroso, o trabalho dentro de casa, o trabalho voluntário, toda forma de trabalho ela é necessária e ela tem o seu valor. Devemos sim trabalhar. O nosso tempo não deve ser ocioso. Nós não devemos nos deixar levar, deixar as horas passarem com ociosidade. Devemos aprender também nesse planeta Terra a tolerância. E a gente tem assistido muito o desenvolvimento da ideia dessa tolerância, a tolerância de qualquer gênero, a tolerância religiosa, a tolerância social, a tolerância de gênero, a tolerância de cor de pele, qualquer tipo de tolerância. A gente deve desenvolver a tolerância, porque assim nós conseguimos enxergar o nosso próximo como o irmão que ele é. Quando nós cobrimos o nosso ser de preconceitos, nós não conseguimos enxergar o que o nosso irmão tem de bom para oferecer, já que todos temos. E quando nós criamos preconceitos, nós fechamos naquela pessoa uma definição de algo que não é positivo. O planeta Terra nos dá a possibilidade de aprendermos a generosidade, a fraternidade, o auxílio entre uns e os outros, estendendo as mãos uns para os outros, agindo sempre com amor, agindo sempre na certeza de que Jesus, que é o organizador desse planeta, faz parte de uma pleiade de espíritos puros, dos mais puros. Quando a gente pensa que Jesus comandou a formação do nosso orbe, quando a gente pensa que Ele cuida ainda daquilo que acontece, a gente se sente aliviado e feliz, confiante na certeza da sua proteção e da proteção dos mensageiros que vêm do alto, que Deus envia, desses seres bons que estão sempre nos protegendo, tentando nos intuir, trazendo para nós aquilo que a gente precisa. Que a gente consiga, assim,
enxergar dessa maneira. E a Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela tem uma frase em que ela diz que sobre a superfície do caos há uma profunda harmonia e ordem. Aquilo que parece caótico, que parece que é uma confusão que não tem fim e que parece nos colocar sempre para baixo, trazer para nós desarmonia, desalento, tristeza e angústia, isso também faz parte. Tenho certeza que Jesus e os seres maiores que lá se encontram no alto estão sim na organização desse planeta, estão comandando as coisas que a gente vê, o que a gente não vê, que a gente entende, que muitas vezes a gente não entende, mas que a gente deve aceitar pela bondade de Deus, pela justiça de Deus, e resignados que somos, devemos ser, aceitando que Deus, em sua sabedoria, não traria para nós nada do que não necessitássemos. Ela diz ainda que nós devemos agradecer todo o bem que chega até nós, todo o mal que chega até nós e todo o mal que é afastado de nós. Todo o bem que chega até nós, que nos faz felizes, que nos dá coragem, todo o mal que chega até nós e que nos faz refletir, crescer, buscar soluções, e todo o mal também que, através da nossa proteção, é afastado de nós. Eu vou ler para vocês, eu gostaria de ler. É um dos últimos textos do livro A Caminho da Luz. É uma passagem, um texto bonito de Emmanuel, em que ele diz: Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Que assim seja, então, para todos nós, que a gente consiga viver neste mundo onde há ainda tanta necessidade de crescimento, através da nossa própria conscientização, do nosso olhar generoso, sendo inspirado sempre por Jesus, que é o nosso mestre, já que somos cristãos, somos espíritas, e agradecendo muito a Deus pela oportunidade de termos conhecido essa doutrina, que é tão confortadora, que traz grande alento para as nossas dores e lutas, e que, ao mesmo tempo, nos dá grande responsabilidade. Põe responsabilidade nas nossas mãos, somos livres, Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos agir. Que Deus nos inspire com a sua sabedoria para que o nosso agir seja um agir amoroso, em favor do próximo e de nós mesmos. Muita paz para todos. Obrigada.
Nossa próxima palestra será no dia 17 de fevereiro, com a doutora Márcia Colassante. Doutora Márcia Colassante, ela faz parte da equipe da doutora Marlene Nobre. É uma ceareira que atua no movimento espírita, mas também no movimento espírita, médico espírita internacional. Ela é de Santos, do grupo espírita João Cabete, e ela virá falar sobre a obra de André Luiz, a importância da obra de André Luiz na medicina acadêmica, que está descobrindo a obra do benfeitor espiritual, e na medicina espírita, na ciência espírita, que um dia, talvez em milênios, mas um dia será a medicina do futuro da humanidade. No dia 17 de março, nós teremos aqui a Sandra Marinho, da equipe também da doutora Marlene Nobre, lá do Caibá Schutel. Eu vou catando aí quem é conhecido e quem pode trazer conhecimento para nós. A doutrina espírita é uma doutrina de conhecimentos, de revelações, de descobrimento, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, e isso nos fortalece a nossa fé, o nosso ideal cada vez mais. E antes da gente se dirigir para tomar passe, eu gostaria de pedir para os médiuns que vão aplicar passe, se dirigir à sala, e pedir para a nossa Elza Rossi fazer a prece de encerramento. Depois do passe, nós temos um cafezinho, um lanche. Ok? Sim, por favor. Elza. Queridos amigos, para aqueles que estarão conosco neste momento da prece, encarnados aqui presentes, e os nossos amados benfeitores espirituais, que cuidam de cada um de nós, que cuidam desta instituição, deste evento na tarde de hoje, tão agradável, produtivo, interessante, com tanto conhecimento trazendo a todos nós essa contribuição maravilhosa, para que guardemos no tesouro do nosso coração o aprendizado de hoje. Mestre Jesus, nosso irmão maior, excelso benfeitor da humanidade, queremos te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos recebidas, pela oportunidade da nossa reencarnação, pela qualidade de vida que cada um de nós temos, que é exatamente aquela que merecemos. E temos a gratidão, Senhor, por neste momento, conhecendo a doutrina espírita, atendermos ao chamado, ao trabalho, ao estudo, ao aprendizado que nos conduz, Mestre Jesus, ao seu horizonte de amor. Queremos pedir que as bênçãos salutares se dirijam aos nossos familiares, a todos aqueles que passam pelo cadinho das nossas mentes, que estejam em necessidades e que, elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, aos benfeitores, tenhamos a certeza de que essa corrente de luz se dirige a cada um deles, os nossos amados, aqueles a quem agradecemos a nossa reencarnação, aos nossos queridos desencarnados, que nos acolhem com amor nos nossos sonhos, nas nossas comunicações mentais, nas inspirações, pela família espiritual que vamos constituindo pelos milênios. E queremos dizer, obrigada, Jesus,
por tudo que temos e somos. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que nos aparecem naqueles que encontramos nas ruas, os catadores de papel, os invisíveis, como chama Divaldo, aos professores, educadores, aos mestres de toda ordem, aos irmãos invisíveis do trabalho das construções, aos serviçais, que são irmãos nossos, Senhor. Ninguém é mais ou menos diante da tua bondade. E assim, Mestre, Senhor, queremos pedir também, Senhor, por todos que se encontram nos hospitais, em fase terminal de doenças, ou recebendo notícias tão dolorosas e em não conhecendo a doutrina espírita, se desabalam em problemas interiores. Pedimos o fortalecimento da fé, que lhes ajude a passar os momentos dolorosos e a confiança e a esperança no amanhã. Pedimos pelas casas de detenções, pelos manicômios, pelos velhanatos, orfanatos, pelos nossos irmãos que perambulam nas ruas, por outros tantos, Senhor, que não nos querem bem, mas que possamos enviar a cada um deles o nosso cadinho de amor e a nossa gratidão. Assim, Jesus, neste ambiente tão preparado pelo amor e pela paz, preparando-nos para o passe, deixemos os nossos corpos tranquilos, as nossas mentes envolvidas na paz e amor, para fortalecer esse recebimento maravilhoso das energias que vão nos fortalecer para todos os dias dessa semana. E assim, Jesus, a nossa gratidão, a gratidão por tudo que temos, que somos, por essa oportunidade maravilhosa da tarde de hoje. E pedimos que fique conosco, Senhor, um tanto mais, hoje e sempre. Que assim seja, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Agora, já estamos prontos para o passe. Quem quiser tomar passe, é só se dirigir à nossa sala de passes e tomar a água fluidificada para quem precisar e quiser. Muito obrigado a todos pela presença, foi sempre prazeroso receber todo mundo e que Jesus abençoe todos nós e os nossos familiares queridos. Obrigado.